Hoje nós iremos apresentar a obra de Ondiak, Os da Minha Rua. Então, vou começar aqui falando sobre Ondiak, que ele é o autor. O nome real dele é Ndalu de Almeida. Ele nasceu em Luanda, em Angola, em 1977. Então, ele era um escritor, poeta e realizador angolano e era considerado um dos mais importantes autores da literatura angolana contemporânea, justamente porque tinha uma escrita bem criativa, inovadora e também que era aquela mistura de elementos da cultura angolana. Então, ele tratava bastante sobre a cultura angolana, com uma visão única e bem original do mundo. Ele era bem criativo, então por isso ele foi considerado um dos mais importantes autores dessa literatura. Agora eu vou estar falando mais ou menos uma prévia do que vai ocorrer nesse trabalho, do que a gente vai falar, que no caso vai ser o estilo de narrativa, o tempo, o espaço, o enredo, o narrador e o foco narrativo, discurso em relação com a realidade. É isso que iremos tratar nesse trabalho. E como vocês podem ver, aqui do lado eu deixei uma das capas dessa obra. Vou falar agora sobre o tempo da obra. O tempo ele é cronológico, pois os contos seguem a sequência de eventos da infância do narrador, ou então acontecimentos que foram marcados naquele tempo. E, no entanto, também ele pode ser tempo psicológico, pois o narrador resgata memórias e impressões da infância. Vou falar também o espaço da obra. O espaço ele é principalmente físico, pois a história se passa em Luanda, que é a capital da Angola. Na obra ele menciona bairros, ruas, ambientes típicos da cidade, trazendo a vermos que o espaço é totalmente físico. E também pode ser um espaço psicológico, pois a narrativa reflete sobre questões sociais e emocionais da infância, que ele também fala sobre o contexto da Angola, né, que refere à infância dele. Agora eu vou falar o enredo da obra. Os da Minha Rua é uma coletânea de contos que relata a infância do narrador, em Luanda, durante o período pós-independência da Angola. E são histórias cheias de humor, nostalgia, aborda temas de amizade, descobertas da infância, relação com a família e principalmente as mudanças sociais e políticas do país. O narrador também compartilha suas experiências, vivências em bairros angolanos, retratando o cotidiano de maneira mais leve e poética, como eu tinha falado no espaço, que ele retrata muito sua experiência e vivência da sua infância na Angola. Também vou falar sobre o narrador e o foco narrativo. O narrador, ele é personagem, pois o protagonista conta suas próprias experiências e momentos de infância, as memórias que ele tem da infância. O foco narrativo é em primeira pessoa, o que dá o tom intimista e pessoal à obra. Agora eu vou falar um pouco sobre os discursos da obra. Então, essa obra apresenta diferentes tipos de discurso, entre eles o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Agora, em relação à realidade, esses contos de Os da Minha Rua são inspirados na infância do autor. E então, por isso que refletem a realidade angolana, foi de onde ele veio, de onde ele nasceu. E também nesse período pós-independência. O autor também retrata essas mudanças sociais, políticas e também retrata da cultura de Angola, através do olhar de uma criança, o que dá esse tom nostálgico e poético à narrativa. Além disso, também, as histórias mostram os aspectos de vida cotidiana em Luanda, como, por exemplo, a influência política, relações entre os vizinhos, a escola e as brincadeiras infantis, que no caso, como é retratado por uma criança, então essas brincadeiras aí refletem muito essa nostalgia e também pelo estilo de vida que era em Angola. E também torna essa obra um importante registro cultural. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o resumo da obra. Bem, não tem como resumir a obra inteira porque são uma coletânea de 22 contos que podem ser lidos separadamente, ou então como capítulos. Então, apresenta os temas da infância, das descobertas, a escola e os professores, as brincadeiras e as festas, o convívio social,
as transformações de Angola, que, como eu falei, era num período pós-independência, as dificuldades da população, a influência da cultura brasileira e suas características são a escrita, deputada e oral, vendo o mundo pelos olhos de Ndalu, o protagonista. Desse jeito é possível observar as expressões, o dialeto quibundo e as novas palavras para o português típicas do país. Então, essa junção de fatores faz que sobreponham as realidades, como uma forma de comparar também, e mostra outras formas de se ver Luanda, que no caso as histórias no todo são engraçadas, intensas e comoventes. No mais, é isso. Então, muito obrigada pela atenção e esse foi o nosso trabalho, espero que tenham entendido.